Boa noite! Estamos aqui hoje para mais uma live. Hoje nós vamos falar aqui sobre gestão de dinheiro, sobre investimento nos tempos atuais. E hoje eu tenho um convidado especial aqui também, que é o Luciano Bernardi. Eu vou marcar aqui, eu vou fixar os comentários. Boa noite, Luciano! Luciano que é o meu convidado aqui. Eu vou estar fixando os comentários aqui sobre o que é a live e daqui a pouco eu já vou estar chamando o Luciano aqui. Boa noite para quem está chegando. Temos várias pessoas chegando aqui, então eu vou fixar os comentários e daqui a pouquinho eu já chamo o Luciano para ele entrar aqui com a gente. Que hoje a gente vai falar aqui gestão do dinheiro e investimentos nos tempos atuais. Vou fixar aqui só um minutinho. Investimentos, gestão do dinheiro e investimentos. Vamos ver aqui. Opa! Peraí, vamos fixar os comentários. Boa noite para quem está chegando. É a semana, esse mês de abril estou fazendo live sobre Lidere-se e hoje é sobre investimento, que é para ajudar todo mundo nesse momento que a gente está vivendo. A tá trabalhando aí várias questões e hoje nós vamos trabalhar essa questão de investimentos. Enquanto isso, vai compartilhando essa live com quem interessa, vai deixando o seu comentário, vai curtindo, porque ajuda a estar distribuindo. Tem a Michele, o Rafa, tem o Toneto, que eu vi que está aí, boa noite, e outras pessoas que estão chegando. Eu conheci o Luciano na mentoria e imersão de liderança do Bernardinho do vôlei, do Bassaglia, do Ricardo Bassaglia e do Vabo. E a gente se conheceu e eu queria fazer uma noite de investimentos, então eu trouxe o Luciano, já vi o conteúdo dele, ele tem um conteúdo muito legal, trabalha com isso e vai nos orientar direitinho sobre isso aqui. Para quem não me conhece, para quem não é meu seguidor ainda, eu sou Thaís Perbellini. Eu trabalhei mais de 10 anos em controladoria de multinacional, eu sou apaixonada por liderança. Em um determinado momento, eu quis viver um novo sonho, que era de ser mãe em tempo integral. Então, eu deixei a controladoria, a gerência da controladoria que eu amava, para viver esse novo sonho. E foi o que aconteceu. Depois de algum tempo, eu descobri no coaching de carreira e mentoria de liderança a paixão da minha alma. E aí eu voltei com isso daí e sou super feliz também, porque eu sou super guiada aos sonhos. Já deu aí alguns minutinhos de live, eu já vou estar chamando o Luciano aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos aqui solicitar a gente poder estar começando essa live que vai ser incrível. Vamos ver aqui. Olá, Oi, boa Thaís. noite, Boa noite, tudo bem? tudo jóia. Primeiramente, muito obrigada aí por você ter aceito o convite. É um prazer estar conversando com você aqui. E eu tenho certeza que você vai agregar muito para os meus seguidores e para os teus seguidores que estão aqui também para a nossa audiência. Eu Tá que bom? agradeço o convite, agradeço estar falando com todo mundo. Estou 100% à disposição. Que legal. Para quem não te conhece, se apresenta aí pra gente, Para quem não te conhece, para saber quem você é, enfim. Primeiro, Thaís, queria agradecer esse convite, te parabenizar por essa iniciativa. Como você já falou anteriormente, a gente se conheceu virtualmente através da mentoria dos nossos grandes mentores, o Vabo, o Basaglia, o Bernardinho. Eu acho que é interessante criar esse ambiente para que a gente possa compartilhar e interagir melhor. Então, eu quero te parabenizar por essa iniciativa de procurar, buscar. Não é a sua área, não é o seu métier, mas você proporcionar isso para os teus seguidores, eu acho que é super interessante. Então, meus parabéns. E falando um pouco de mim, eu sou o Luciano, eu sou sócio da Arazul Capital, diretor responsável por gestão patrimonial. Então, eu falo bastante sobre investimentos, falo bastante sobre como você deve cuidar do seu dinheiro, do seu patrimônio, o dinheiro da sua família, como você deve preservar isso. Então, a matéria do dia a dia é explicar e tentar entender mais como que a gente consegue conversar com as famílias e entender como que a gente pode melhorar a eficiência ou a forma com que elas investam seus recursos. Não só o dinheiro, mas o patrimônio como um todo, Você olha, Luciano? Você dá todo esse aparato, todo esse suporte para as famílias.
Você trabalha com pessoa física e pessoa jurídica, não? Trabalho, a gente trabalha assim. Hoje existem uma série de soluções que você pode tratar com pessoas jurídicas para você melhorar a eficiência de caixa, fazer proteção patrimonial, fazer hedge de algumas posições que essas empresas acabam necessitando no dia a dia. Então, o mercado financeiro também funciona para que você consiga otimizar os investimentos para PJs, no caso. Então, faz bastante sentido também quem é dono de PJ bater um papo e tentar entender também como que pode otimizar e melhorar o seu dia a dia, o dia a dia da sua empresa. Ah, show, muito importante. Eu que trabalhei na controladoria, a área financeira para mim é um xodó, assim, é muito importante, senão a empresa quebra, né? E a gente, como pessoa, quebra também, e É fica verdade. muito complicado. Que dica que você dá, assim, como que as pessoas podem se liderar financeiramente, as empresas podem se liderar financeiramente? Que dica que você dá para a gente poder ter essa liderança, essa mentalidade, sabe, de gestão do patrimônio, gestão de finanças e tudo mais? Começar falando um pouco mais focado para a pessoa física, eu acho que, obviamente, muitas coisas a gente pode transcender para PJ aqui, mas eu acho que é interessante a gente bater um papo mais focado. Eu acredito que hoje existem alguns pontos que a gente tem que começar a prestar atenção, principalmente num momento como esse, né, que a gente não sabe exatamente economicamente para onde que o país vai, como que vai se comportar nossas finanças nos próximos meses, ou até as finanças da empresa do qual nós fizemos parte. Então, a principal dica que eu tenho hoje é cautela, cautela, é muita gestão de risco, é muito entendimento, sem ser afoito com as oportunidades que aparecem no dia a dia para a gente, é tentar entender e fazer muita gestão de risco. Eu vou falar muito sobre isso hoje, acho que você que me acompanhou em alguns bate-papos, você sabe que eu abordo muito isso, porque nós temos, pela forma com que nós atuamos, que é muito fácil você ficar falando sobre rentabilidade, ou ganhei tanto, ou ganhei isso, ganhei aquilo, mas o risco inerente que você sofre para ter esta rentabilidade que é o grande problema. Então, o teu perfil tem que estar adequado a isso. Então, eu sou muito focado em desenvolver isso com as pessoas, em conversar sobre isso com quem são os nossos clientes, para que eles estejam confortáveis com o seu perfil de risco. E aí, com isso, ok, com certeza o próximo passo, que são os investimentos, vão ser mais tranquilos no desenvolvimento no dia a dia dele. Isso aí que você está falando é muito importante, né? Porque na parte financeira, na parte de investimentos, não dá para pegar e falar assim: olha, meu colega do trabalho falou para investir aqui, tá dando certo para ele, eu passo para mim e tá tudo certo. Então, É tem que que ser nem, bem personalizado, né? De acordo com a necessidade de cada pessoa, de cada família e tudo mais, né? é que nem o cunhado na festa de final de ano, né? Ele sempre vai ter um investimento que ele ganhou muito dinheiro, que aconteceu alguma coisa, mas ele nunca vai contar os tombos que ele teve. Então, isso é uma coisa que a gente tem que procurar a entender muito no passado, é o histórico, né? Os erros, né? No final do dia, a gente tem mais que acertar do que errar, mas todo mundo vai errar no dia a dia. Então, eu acho que, Thaís, o importante é esse, é acertar mais do que errar e entender se o teu perfil de investidor ele está alinhado com o que você acredita, com seus objetivos financeiros, o objetivo financeiro da sua família. Isso tem que estar bem alinhado, porque se tiver fora do prumo isso, com certeza você terá grandes problemas aí no decorrer da sua vida financeira. E hoje, me alongando um pouco para isso, hoje é um grande problema que a gente enxerga no mercado ou com as pessoas que nos procuram, as pessoas estarem em desacordo, os seus investimentos estarem em desacordo com o seu perfil financeiro. Isso é um problema gigante, porque você acaba alterando padrões de consumo, você acaba tendo problemas derivados disso, você acaba tendo problemas que você nem imaginaria que você teria, simplesmente porque você acredita que você tem que investir na bolsa, ou fora do Brasil, ou em imóveis, ou em alguma coisa que alguém algum dia falou para você, mas você não, exatamente aquilo não está aderente com o que você precisa para aquele momento.
Então, este é o grande problema, é que às vezes as pessoas vão com muita sede ao pote, falta informação e eles acabam tendo problemas. Então, a minha dica sempre é você realmente se conhecer, entender o teu perfil de investidor, procurar ajuda para isso, porque também não é fácil você descobrir isso, entender isso. E aí, derivado ou a partir disso, você realmente conseguir buscar, entender aí o que é interessante para investir, que mercado que é interessante, como que você vai fazer esses investimentos e acompanhar isso. É porque no perfil você olha tudo, né? Olha a idade, quanto que você quer ter, como você falou, objetivo, né? Como que é a sua família, você é solteiro, ou seja, é uma gama de coisas que tem que olhar para conseguir chegar no objetivo que a pessoa deseja, porque senão é, como você falou, uma furada, né? Vai ser mais Sem perda do dúvida. que ganho. É a Não dá mesma, para se aventurar nesse mundo, né? Tem que conhecer ou buscar ajuda de alguém, né? isso mesmo, é a mesma coisa do que nós falarmos aqui para quem vai nos ouvir ou abertamente e tentar traçar um plano, uma fórmula. Não existe. Uma pessoa com determinada idade, um adolescente, tem demandas totalmente diferentes de um pai de família ou de um avô, ou de uma pessoa que já constituiu todo o seu patrimônio e precisa fazer um planejamento para os seus descendentes. Então, com essa diferença que você tem que trabalhar e saber que existem mecanismos e produtos específicos para cada perfil. E se você não cuidar isso, com certeza você vai cair numa furada. Ou se você quiser só... antigamente, a gente confiava muito em algumas figuras, né, no mercado. E principalmente eu que morei muito tempo no interior, sou do interior, se confiava ou se confia muito em algumas figuras, né, ou no advogado, no gerente de banco, no padre. Não tenho nem nada contra nenhuma dessas figuras, mas às vezes você procurar auxílio para o gerente de banco que tem um objetivo é diferente de você procurar um auxílio de um advogado que pode querer olhar o teu patrimônio como um todo, ou de uma empresa de gestão patrimonial. Então, é isso que você tem que acabar entendendo, né? As pessoas acabam se preocupando, eu vejo assim, que pessoas acabam se preocupando com coisas que elas não deveriam se preocupar. Então, a pessoa assistiu o Jornal Nacional, viu que as ações estão caindo, querem investir em ação, elas querem saber qual é a melhor ação para investir naquele momento. Elas não sabem como está o patrimônio dela, se aquilo é interessante, se para a fase de vida que ela está é um investimento relevante. Elas não querem saber isso, elas querem o atalho. E a gente estava conversando hoje mesmo sobre isso, né, Thaís, à tarde, que atalhos nesse mercado acabam sendo em tudo, né? Mas acaba sendo bastante problemático, tendendo à ruína. Então, eu realmente sou muito cauteloso quando eu trato esses assuntos com os nossos clientes, enfim, com as famílias, porque o final tu tem que fazer a preservação patrimonial, tu tem que entender que aquilo é o que você construiu com muito suor e você não pode colocar aí na mão de qualquer pessoa, enfim, para que seja a Deus dará isso e você não sabe o resultado que isso vai acontecer, vai dar em resultado em relação a isso. Com certeza, né? Eu fiz uma pesquisa lá nos meus stories, Luciano, que você deve ter visto. Sim. Perguntei lá, quem tem reserva de emergência? 67, diz que responderam, né? 67% falou que tem reserva de emergência, 30%, 33% não. Quem tem planejamento financeiro para sua empresa ou vida? 33% diz que tem, mas daí já 67% diz que não. Ou seja, o curto prazo o pessoal está olhando mais, mas o planejamento financeiro, longo prazo, o pessoal olha menos. E você sabe onde aplicar o seu dinheiro nos tempos atuais? 25% diz que sabe, 75% diz que não. Tem a ver um pouco com essa questão, né, de poupar do brasileiro, que a gente não tem muito essa cultura, está se despertando aí um pouco essa cultura, mas a gente não tem ainda essa característica de poupar. Eu tenho 42 anos, eu me lembro quando eu tinha uns 20 anos, eu fiz um curso do Massarogata de motivação, e lá no Sim. final ele falou: pessoal, guarda, faz reserva para você ter liberdade, não só financeira, liberdade na sua vida, para você não engolir sapo de ninguém, para você ser livre. E eu guardei isso para mim. Então é uma coisa que é uma questão de consciência mesmo.
E hoje, o momento que nós estamos vivendo, o que que eu percebo? Que tem gente que está lascado mesmo, né? Não tem dinheiro, está desempregado, não tem reserva de emergência. E essas pessoas são as pessoas que estão pedindo realmente socorro. E aí tem que ir lá para ajuda do governo, ajuda de doações, tem que se mexer, pegar alguma coisa na casa, vender, se virar, porque está no modo sobrevivência. Sim, Tem as pessoas que elas estão empregadas, mas não têm reserva de emergência. Mas agora dá para começar. Você está sim. empregado, né? Ou você tem uma empresa, está faturando, tal, tal, tal. Dá para começar a fazer reserva de emergência agora. Não precisa passar a crise, né? Até veio uma pergunta que eu te encaminhei que alguém falou assim, ó, eu quero guardar dinheiro e não consigo. Alguma dica, por favor? Quem é da área de finanças às vezes nem entende uma pergunta assim. É. Porém, é a nossa realidade no Brasil, né? Tipo, quero guardar dinheiro, não consigo. Como é que faz? Uma dica aí, Luciano. A primeira coisa que todo mundo fala, e nesse quesito eu concordo, é que quando você quer guardar, independente do volume que você ganha, você tem que se pagar primeiro. Então é nítido, notório, eu não tenho nenhuma pessoa que eu não fiz um acompanhamento de finanças na vida que ela não conseguia economizar. E ela pode, obviamente, o público que está nos assistindo aqui pode tentar entender, a gente tem que entender as nuances de salário, em que fase da vida que está, mas com certeza você consegue economizar. Quando eu não tinha salário e eu recebia mesada, eu conseguia economizar. Com certeza, para você fazer a mudança de chave da sua vida, você precisou fazer isso também. Então, você tem que se pagar primeiro, você tem que tirar uma porcentagem, que eu não acho que numa live só é muito pouco tempo para tecnicamente a gente discutir qual é essa porcentagem, porque ela é inerente a cada perfil, mas você tem que se pagar. E o que acontece das pessoas é que normalmente elas vão lá, elas pagam, elas tentam pagar as contas, elas geram um boleto, elas geram compras por causa de determinados problemas que elas venham a ter, e aí o dinheiro que busca sobrar no final do mês que elas querem investir. Esse fluxo está errado. Primeiro você tem que separar, fazer um planejamento, entender realmente quanto que tu gasta todo mês, quanto que tu tem de capacidade, e fazer esse esforço para você realmente economizar. Isso é o que eu diria para 90% das pessoas que têm algum problema em economizar recursos faria, né? E aí o primeiro objetivo foi o que você traçou. Às vezes a gente fala essa palavrinha bonita ou feia, que é reserva de emergência, né? Essas duas palavrinhas. Poxa, o que significa isso, né? O que significa eu ter reserva para emergência? Nunca fez tanto sentido na vida falar sobre reserva de emergência que nem agora. E agora as pessoas viram e dizem assim para mim, poxa, mas agora é tarde demais. Como que eu vou fazer agora onde está tudo apertado, está tudo difícil? Bom, a primeira lição que tem que ter você vai, daqui a alguns meses ou anos, esquecer disso. Tenta não esquecer da dor que você está sentindo agora ou os problemas que você está passando agora por não ter tido uma reserva de emergência. É a primeira coisa que eu coloco. Escreve, sei lá, um cartaz, coloca no teu quarto e diz lá, entenda o problema que você está sentindo por não ter e trabalhe, faça alguma coisa para você aumentar essa reserva de emergência. Thaís, ela é importantíssima para você se manter em períodos complicados como agora, mas ela é mais importante para mim por um outro objetivo, que foi o que você comentou sobre você mesmo no começo. Uma reserva de emergência te dá liberdade para você tomar atitudes que você não tomaria se você estiver envolto num cenário do qual você acredita que você não consegue sair. Que é aquele cenário de, poxa, eu estou trabalhando para pagar conta, daí eu pago conta, eu consumo mais porque eu estou trabalhando mais, e você não sai dessa roda, desse círculo vicioso, e esse é o grande problema, né? Então existem inúmeras literaturas que falam sobre isso, uma das mais clássicas é Pai Rico, Pai Pobre, que eu acho que é super importante para que as pessoas, pelo menos, desenvolvam essa consciência de que quando você tiver reserva de emergência, você vai ter um pouco de mais liberdade para que isso aconteça. E aí você pode tomar decisões da tua vida. Se você acreditar que, de repente, um trabalho teu não está tranquilo, você pode buscar sair, enfim.
Então, a minha dica é sempre você buscar isso, é você ter essa reserva, para que aí sim, depois, tudo que vem depois dessa reserva de emergência, aí sim a gente pode começar a falar sobre investimentos, em como investir melhor, qual que é o melhor tipo de investimento que você tem que fazer, para qual objetivo, mas tudo passa por uma reserva de emergência. Você falando isso, Luciano, me lembrei de duas coisas. Uma que foi a crise de 2008, eu ainda trabalhava, eu era executiva, e naquela época, por 3 meses, houve redução de salário. Eu não me lembro se foi 10, 15 ou 20%, eu não me lembro. Ou seja, era como se você, né, você tinha menos dinheiro. Então, quem tinha reserva de emergência estava cantando feliz da vida, porque numa semana a gente trabalhava de segunda a quarta, isso eu me lembro, e na outra semana de segunda a quinta ia revezando. Quem Sim, não tinha estava desesperado, ficava fazendo conta, ver se ia tirar o filho da escola, ver se ia ter dinheiro para comer e tudo mais. E o que que eu penso nessa questão aí que você falou, né? De primeiro você tirar, separar a reserva para depois você sair gastando. Faz todo sentido, porque nessa época de 2008 teve a redução de salário. Então, assim, quem sobreviveu ali com 15, 10, 20% a menos poderia normalmente estar sempre fazendo aquilo, né? Tá sempre tirando 10%, 15, 20, quanto que você consegue. E às vezes a sim, pessoa não consegue que seja R$ 15, que seja 20, que seja 50. Começa tirando alguma coisa, né, para criar o hábito, até você ir conseguindo fazer um volume maior, né? é, E uma coisa que eu gostaria de falar também, daí já é como coach, né? Uma vez eu tive um cliente que ele me procurou para comprar um carro no final do ano. Era para fazer um planejamento financeiro e ajudar ele a estar guardando dinheiro. E sim, para mim era super simples. Eu falava, nossa, não sei nem porque precisa de coach na minha cabeça, mas vamos lá, né? A pessoa estava precisando de ajuda, então eu já fui direto e reto. Foi bem no começo da minha carreira. Vamos fazer um plano, vamos guardar, pronto, chega o final do ano, vai comprar um carro novo. E era um carro popular, era um carro barato. sim, E o que que acontecia? A pessoa sempre chegava nas sessões com o carro. E a pessoa falou: olha, esse carro aqui é emprestado, só que eu quero comprar um carro porque final de semana eu viajo a trabalho e eu preciso desse carro, como eu não tenho como emprestar no final de semana, eu tenho que ir de ônibus. Passaram lá as primeiras sessões, o que que a gente descobriu nas sessões? Que a pessoa já sabia. A pessoa não conseguia guardar nada. Tinha passado, sei lá, 2, 3 sessões, a pessoa não guardava nada. Por quê? Porque a pessoa tinha sofrido um acidente na estrada, teve um trauma gigante, e a pessoa só conseguia dirigir na cidade e não conseguia dirigir na estrada. E entendi. aí a gente parou o processo. Por quê? Porque na realidade isso tem a ver com trauma. Então é muito importante isso também. A pessoa ver se é uma falta de disciplina que ela tem para não guardar dinheiro, se ela tem uma crença que ela não consegue guardar dinheiro, dá para trabalhar com coach, ou se ela tem um trauma, alguma coisa que ela precisa trabalhar com um profissional especializado. Porque no caso dessa cliente, se ela guardasse o dinheiro, ela ia ter que enfrentar o trauma dela de frente. Então ela ficava Sim. postergando. Entendeu? Então, isso é muito importante para ver se realmente é falta de disciplina, que às vezes é a maioria das pessoas, ou se tem uma crença, ou se tem alguma outra coisa atrelada. Então, trata isso e, ó, bora ser liberto, né? Vamos nos libertar, ser liberto, Sim. ter uma reserva financeira aí para não ficar sofrendo perrengue na vida. Eu tenho um cliente meu em específico que sempre fala, poxa, todo mundo que eu acabo acompanhando nas mídias sociais, eles acabam sempre batendo nessa tecla de que você precisa mudar o teu pensamento, a tua forma de pensar, para que você conquiste isso, né? E acaba, às vezes, caindo no mais do mesmo, né? Acaba sendo meio jargão e acaba todo mundo falando, e às vezes cai até numa descrença. E ele me pergunta, tá, mas você que é técnico, o que que eu devo fazer? Eu quero a parte técnica. A parte técnica é muito simples, você deve... É ali que não entra, né, num caso. A parte técnica você deve ganhar mais do que você gasta ou gastar menos do que você ganha. É tão simples quanto isso fazer sobrar dinheiro ali para você fazer. Agora, os artifícios que cada pessoa tem que construir para fazer isso, que é inerente de cada ser humano. Então, eu gosto de tratar muito isso com os nossos clientes, de ter essa conversa e entender, porque ali a gente já começa a descobrir alguns pontos nesse sentido, Thaís, para que a gente acabe entendendo por que ele vai ou não vai fazer determinadas coisas, por que ele não vai buscar
Por que ele vai buscar determinadas situações? Então, eu concordo contigo que não adianta você simplesmente buscar a tecnicidade em determinados pontos do planejamento, do que você vai colocar, porque as pessoas elas vão ter o dia a dia delas, elas vão ter as frustrações que elas vão descontar no consumo, elas vão ter problemas no dia a dia que elas vão descontar no consumo, e que você tem que entender isso, tem que fazer ela enxergar isso e criar um plano para ela, para que elas tentem se libertar desse círculo vicioso aí de problemas de não economia de recursos. E também ter, como você falou no começo, né? Essa questão do objetivo, tá bem atrelado com o objetivo, e o objetivo ser algo forte. Porque para mim, né, no meu caso, ter liberdade é algo muito forte. Ter alguma coisa forte por trás. Porque, por exemplo, o que eu percebo muito é que às vezes as pessoas começam assim. Então elas começam com o objetivo, sei lá, vou chutar aqui qualquer valor, vou guardar 10 mil reais nesse ano. Tá bom? Às vezes a pessoa até guarda. Quando chega no final, a pessoa fala: sabe o que eu vou fazer? Vou gastar isso aqui na viagem. Ou, vou trocar de carro. Sei lá, vou no shopping, vou, sei lá, vou fazer muita coisa com isso. E aí volta lá na estaca zero, né? Guardou 10, gastou e tudo ali ficou com 2 mil, sei lá. Sim. E nunca forma um volume de investimentos. E nunca, daí não consegue chegar no objetivo maior, no objetivo final que foi traçado aí nesse trabalho que você faz com os clientes, né? Tem que ter essa consciência, ter um objetivo que realmente é importante para a pessoa, né? Para ela perseguir, senão não faz sentido, né? Se você tá aí, se você não tiver os objetivos claros para você do que você vai buscar, não precisa ser um, né? As pessoas muito falam em aposentadoria, em ter liberdade financeira, mas se isso não for claro, você não ter um plano claro, perceptível no seu dia a dia, você não vai conseguir chegar lá. Você vai cada dia tendo uma desculpa para você desviar desse caminho. Então, a parte interessante quando você faz um bom planejamento patrimonial, que você entra nessa situação, nessa questão pessoal das famílias, que ela é super importante, tá? Tanto quanto a jurídica, tanto quanto a tributária, você tem que entrar nessa questão familiar. E aí que você vai entender como que eles vão buscar os seus objetivos ou não, em capacidade de economia que eles vão ter. E a gente como você citou antes no começo, não é um demérito, mas a gente tem que entender como que é a nossa cultura, né? E a nossa cultura é muito imediatista, né? O brasileiro além do mais do que outros povos, muito imediatista, né? O ser humano mas brasileiro é bastante. E isso é um grande problema para que você consiga pensar no longo prazo. Muito difícil que a gente pense em 20, 30, 40, 50 anos à nossa frente, não para investimento só, para qualquer coisa. Então, sem um bom plano e você entender o que tem... Às vezes eu brinco com os meus clientes e digo, olha, isso é matemática pura, não tem que fazer nada, você só tem que olhar e aplicar a matemática para isso que você está fazendo. E as pessoas dizem, mas é impossível. Isso é impossível porque você não está buscando, não quer, não está trabalhando para isso. Então, temos que entender o perfil de cada pessoa, cada um tem que entender seu perfil de risco e seus objetivos para que daí fique alinhado, porque senão o grande problema é esse desalinhamento e aí qualquer probleminha você sai da rota e você desiste. Teve uma outra pergunta que veio, daí já é para quem tem uma pequena reserva. Depois nós Tá vamos bom. falar um pouco mais de investimentos também, que uma pessoa falou assim, olha, eu entendi que é a reserva de emergência, né, por curto prazo aqui. Tenho uma reserva pequena e não quero correr riscos nesse momento. Deixo na renda fixa ou mudo? Onde investir? Que agora eu não posso correr risco e tenho pouco dinheiro. A gente precisamos entender qual que é o conceito explicar um pouco mais sobre o conceito de renda fixa nesse caso, né? Muito se pensa que renda fixa você não tem necessariamente uma desvalorização do dinheiro. E a gente viu no passado recente, agora no mês de março, que a renda fixa, grande parte dos fundos DIs, os fundos de grandes instituições financeiras, do seu banco, de qualquer um dos seus grandes bancos, eles acabaram tendo rentabilidade negativa. Eu tenho clientes que falaram, poxa, mas o meu dinheiro estava na renda fixa e eu perdi dinheiro, como assim? Então, isso aconteceu e aconteceu muito. Existe uma série de fatores que explicam por que isso aconteceu na renda fixa, mas o que eu queria passar em linhas gerais aqui para as pessoas
é que, dependendo do momento de mercado, o tipo de investimento em renda fixa, ele também pode ser negativo. E aí, o que sobra para a gente investir? Então, a gente tem que entender aí nesse caso, tem que entender exatamente qual que é o ativo que a gente vai comprar para aquele objetivo. Então, vou dar um exemplo. Muito se vendeu no mercado no final do ano passado e no começo desse ano, fundos de crédito privado, mostrando que esses fundos eram de renda fixa. Ok, vamos entender que teria essa classificação para eles. Eles acabaram tendo uma perda muito grande nesses últimos meses. E aí a pessoa que colocou lá 10 mil reais, hoje está com 8 mil reais. E aí se ele precisar tirar, o que acontece? E a renda fixa? Me explica se você colocar o dinheiro na sua caderneta de poupança e tirar o dinheiro em 25 dias. Não aconteceu nada, teu dinheiro não rendeu. A caderneta de poupança tem vencimento mensal. E as pessoas não entendem isso. Às vezes elas deixam uma grana alta na caderneta de poupança e vão tirar para alguma coisa 3 dias antes do vencimento e acabam perdendo aquele dinheiro. Então, são essas tratativas que você tem que entender. Então, hoje, eu diria para essa pessoa que não quer correr risco, hoje existe uma série de investimentos que ela pode colocar, mas eu diria para ela colocar em Tesouro Selic, que hoje, até hoje, é um tipo de investimento que pode garantir uma liquidez para ela e não tem uma variação negativa de marcação a mercado, que é um jargão de mercado mais técnico, mas é isso que faz flutuar a rentabilidade de renda fixa no dia a dia, Thaís. Então, não é simples, sabe? Não é uma coisa que, cheguei ao banco, vou lá, vou colocar num fundo DI que o banco colocou lá. Não faz isso, né? Tenta entender os ativos que esse fundo compra. Esse é o trabalho que você tem que se aprofundar um pouco mais para saber se ele faz sentido para o tipo de investimento que você vai fazer. Então, do mesmo jeito que muita gente no ano passado ganhou muito dinheiro com renda fixa, muito dinheiro mesmo, umas rentabilidades muito interessantes. Esse ano eles perderam e nem sabem por quê. Então, você precisa prestar atenção nisso. Então, diria para colocar o dinheiro no Tesouro Selic e talvez, daqui a pouco, precisaria entender melhor volume e objetivos dessa pessoa para fazer uma miscelânea ali de riscos do seu perfil e ver o que pode buscar um pouco de mais rentabilidade adequado com a necessidade de liquidez que ela tem. Falaria isso. Porque quem investe aí para o curto prazo precisa pensar nessa liquidez, né? Eu vi você falando numa live da questão da rentabilidade, liquidez e o risco, né? Versus o perfil do investidor, né? E isso faz todo sentido, porque às vezes a pessoa ela faz uma aplicação e ela não sabe que ela não vai poder tirar o dinheiro de imediato. E ela toma um susto, né? Que ela precisa sacar e ela é daqui não sei quantos dias, ela não sabe. É verdade. E as pessoas confundem muito. Hoje, investimentos você tem que avaliar por um tripé, que nem eu comentei nesse bate-papo que nós tivemos. Você tem que avaliar pela ótica do retorno, que é onde a maior parte das pessoas olham, e ali é um grande erro. As pessoas olham o histórico, o passado, o lado esquerdo do gráfico, que nem a gente diz, e diz, poxa, esse fundo ou esse investimento rendeu bem, então eu vou investir nele achando que dali para frente... Não, esse é o maior erro quando você faz uma análise de rentabilidade. Não pode ser focado nisso. O segundo passo é a análise de liquidez, né? Então, qual que é a liquidez que esse investimento tem? Se eu precisar sacar esse investimento, eu consigo ter ele na minha conta em quantos dias? No mesmo dia, no dia seguinte, em 30, 90, um ano? Como que é isso? Então, você precisa entender esse negócio. Depois de você entender isso, ainda tem um asteriscozinho que eu coloco que diz assim... você comprar uma ação, você tem uma liquidez muito boa também. Uma semana, vou dizer que o dinheiro está na tua conta. Em 2 dias o dinheiro está na tua conta, né? Mas e aí? Como é que você vai, se essa ação caiu, você vai retirar esse dinheiro e realizar um prejuízo? Então, uma coisa é a liquidez do ativo e outra é a tua necessidade caso você precise. Então, você tem que analisar a sua necessidade de liquidez e a necessidade do seu ativo também. Então, você tem que casar isso. E por último, e mais ignorado de todos, é o risco. Então, você tem que fazer casar o risco que você está
tomando para ter essa liquidez, esse retorno, de uma forma coerente. Então, existem alguns mecanismos que você consegue traçar isso melhor no mercado para que você seja mais abrangente e entenda como o objetivo é sempre você minimizar o teu risco e maximizar o teu retorno. E às vezes as pessoas ignoram isso totalmente e acabam comprando ativos que nada tem a ver com os objetivos financeiros que elas têm. Fazer um investimento personalizado, um investimento com uma orientação é bem melhor, né? Para não sei quem entende, daí fica mais fácil ou tem uma disponibilidade de realmente estar estudando, né? Sempre ali no dia a dia. Agora, para quem tem já essa reserva de emergência, mas também tem dinheiro para investir, né? Agora você está se falando muito em risco, todo mundo está preocupado aí com risco e tudo mais. E teve uma pergunta que alguém falou assim, ó, explica sobre o fundo garantidor de crédito, tem algum risco? Explica o que que é isso, né? E tem algum risco esse fundo garantidor de crédito? Porque tem gente que acha que é só a poupança que garante, né? Nem ela. Bom, Nem ela vai. minha mãe, se está assistindo, ela vai dizer que não, porque pegaram o dinheiro dela no passado. Então, Isso é verdade. hoje nada garante, né? A vida é um risco, né? Tirando os jargões à parte, né? Então, o que a gente precisa entender? O Fundo Garantidor de Crédito é o FGC. Alguns ativos são cobertos por esse fundo, que é uma associação que envolve várias instituições financeiras, para que você consiga, caso alguma instituição financeira sofra algum problema, ou seja, ela não tenha condições de honrar com aquele título, esse fundo garantidor garante esse investimento. Então, tem algumas regrinhas para que isso aconteça, né? Então, a primeira regrinha que as pessoas têm que prestar atenção é que até R$ 250 mil ele garante por CPF, por instituição financeira. Então, se você tiver na sua instituição financeira, no seu banco, só no teu CPF, R$ 300 mil e acontecer dela quebrar, provavelmente você vai ter só 250 mil ressarcido, tá? Então, esse é o grande ponto nessa situação. Então, muitas pessoas acabam se preocupando bastante em conseguir pulverizar, então acabam colocando dinheiro em algumas instituições separadas, que eu acho legal, a gente faz um trabalho bem interessante nesse sentido, só que às vezes quando elas fazem por conta própria, elas acabam comprando produtos que não são garantidos pelo fundo garantidor de crédito. Então, por exemplo, um fundo DI não é garantido por uns fundos de investimento, nas suas linhas gerais não são, uma ação da bolsa não é garantido por isso. Então você tem que saber onde você está investindo também. Então eu costumo dizer que o maior risco não é nem do fundo garantidor de crédito. O maior risco é a gente acreditar que está coberto, acreditar que está fazendo investimento por aquele motivo e ele não ser correto, ele não ser verdade. A gente achar que está tudo tranquilo nesse sentido. Então, hoje uma grande estratégia é você conhecer bem a composição desses ativos. Normalmente eles são de renda fixa mesmo, e aí você comprar eles em instituições diferentes para que você tenha esse risco pulverizado, pelo menos uma parte da sua carteira. Então ele tem risco? Tem. Qualquer coisa tem no mercado hoje. Deixar o dinheiro embaixo do seu colchão tem risco. Então você precisa saber só como que você vai trabalhar isso no dia a dia. Para estar diminuindo esses riscos, né? Para estar minimizando. Não tem como eliminar, mas tem como minimizar, né? Eu vou dar um exemplo muito clássico, agora puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha, quando a gente faz um planejamento de pessoas que, por exemplo, eu tenho um cliente que tem 3 milhões de reais e quer colocar 1 milhão de reais em renda fixa, e aí ele vem de uma instituição financeira única, né? Então ele estava lá e disse, poxa, mas eu tenho 250 mil reais, eu tenho 3 milhões de reais no banco, no grande banco comercial tal. Poxa, o que eu faço? Porque o meu gerente, eu quero diluir 1 milhão nisso dali. Poxa, hoje a gente consegue abrir uma conta dele numa plataforma de investimentos e acabar comprando riscos diferentes, até 250 mil, de vários outros bancos ou instituições financeiras, que são cobertos pelo FGC. E por causa disso, Thaís, ele tem uma diluição de risco e atende à necessidade dele. Então, por isso que eu digo que a gente tem que ficar muito preocupado com as soluções que dizem para nós, que às vezes assim,
isso aí só cobre 250 mil. Só cobre, mas se você souber como fazer, te cobre até um valor Bem superior a isso. maior, Então, né? é isso mesmo. Outra pergunta que veio é: a bolsa chegou no fundo do poço? É hora de comprar ações? Essa pergunta muita gente faz em tudo quanto é live, eu já vi essa pergunta. Todas me fazem, né? Né? Todo mundo fala isso. Peraí que eu vou consultar a minha bola de cristal, eu já volto, tá? Mas brincadeiras à parte, Thaís, eu gosto de dizer o seguinte, uma frase muito clássica do mercado financeiro é que muito mais gente perdeu dinheiro tentando adivinhar quanto que era o fundo ou o topo do que se você mantivesse a sua estratégia. O que que isso quer dizer no dia a dia, tá? É para a gente parar de ficar preocupado se chegou no fundo do poço e aproveitar e acertar a mosca azul do olho verde, da asa branca com pintinhas vermelhas. Isso não tem a ver, nem os grandes gestores do mundo têm essa capacidade. Não é esse o objetivo. O seu objetivo é entender. Se você está falando de bolsa, quer dizer que você está analisando empresas, ativos na bolsa, né? Ou fundos imobiliários. Quando você está fazendo isso, você tem que entender por que você está comprando aquela empresa. Então, sei lá, você acredita que vale a pena comprar Vale do Rio Doce porque você estudou todos os fundamentos da empresa, viu que ela está um ponto bom de compra e você vai lá e vai comprar ela um valor X. E daqui a 3 meses o valor dela está X menos 30%. O que você vai fazer? Porque nada garante que ela não vai cair mais. E nada garante que a bolsa vai subir e essa ação não vai cair. Então você tem que entender qual que é o teu objetivo com aquele ativo em si. E aí sim você ir comprando. E a dica que eu dou nesse momento, como a gente não sabe se a bolsa chegou no fundo do poço, ela já subiu bastante, ela já teve uma recuperação de mais de 30% desde o fundo do poço dela. Se você tem recursos para investir e você quer investir em ações, não vá com toda a sede ao pote nesse momento. Vá fazendo compras escalonadas, vá fazendo compras pouco a pouco, reserva caixa. Porque o grande problema que as pessoas novatas na bolsa sofreram esse ano, grandíssimo problema, foi que elas acabaram se expondo 100% dos seus recursos à bolsa, porque ela estava valorizando muito bem, e aí quando a bolsa caiu 40%, alguns ativos 50%, 60%, eles não tinham dinheiro mais para comprar esses ativos que eles acreditavam mais barato. Então, depois de ter uma reserva de liquidez, ter caixa é a segunda coisa mais importante que você tem que ter. E você tem que fazer uma gestão, é muito difícil fazer isso, Thaís, porque eu que trabalho com cliente no dia a dia, a gente faz gestão de risco, quando está todo mundo ganhando porque ele está 100% exposto em bolsa ou em ativo de renda variável, e você diz, calma, vai com calma, porque o mercado ele cai também. E aí, essas pessoas que estavam 100% expostas, eles caíram 30%, 40%, 50%. E se você faz uma gestão de risco com alguns artifícios, ou tem caixa, tem renda fixa, você sofre menos esse baque. Então, a gente tem um grande prazer de falar da nossa empresa, que as nossas carteiras que nós fizemos gestão discricionária dos nossos clientes, eles performaram de forma positiva ainda com toda essa crise. Então, caiu o dinheiro, a bolsa caiu mais de 30%, 40%, e as carteiras elas ganharam dinheiro. Então, isso é interessante de falar, porque isso é gestão de risco, né? É você saber que tão importante quanto ganhar é você não perder. Porque hoje é matemática mais uma vez. Se você tem 100 e você perde 50%, você vai ter 50%. Para você voltar para o 100%, você não tem que ganhar 50%, você tem que ganhar 100%, ou seja, dobrar isso. Então, a gente acredita que é muito importante, Thaís, não perder. Fazer a gestão de risco, é tentar fazer a preservação patrimonial do cliente. Alguns vão perder, vão buscar, sim, mas se você puder fazer uma boa gestão de portfólio de risco, eu acho que é a melhor forma de você conseguir crescer patrimônio no longo prazo.
É porque essa questão da bolsa tem que estar acompanhando, né? Eu vou falar duas coisas aqui. Eu lembro que na época da universidade eu fiz administração de empresas. Tinha uma matéria de finanças e o professor deu um trabalho. Eu lembrei porque eu vi aqui a Guessa e a Renata, que estudaram comigo, e a gente fez esse trabalho. Que a gente ia acompanhar durante um período onde que a gente ia investir, e no final a gente ia ver quantos por cento que a gente ganhou, quanto de dinheiro deu ou perdeu, tal, tal, tal. Então a gente acompanhava. E naquele momento também acredito que o mercado estava mais tranquilo, né? Com certeza Sim, estava mais tranquilo que agora, então era um pouco mais fácil. Mas a gente sempre acompanhava e vinha com as notícias, então a gente, se fosse vida real, a gente tinha ganho bastante dinheiro. Só que o que que acontece? Às vezes a pessoa também, ela fez, sei lá, um curso ano retrasado sobre bolsa de valores e ela já acredita que ela entende. E aí é o erro, né? Porque bolsa você tem que acompanhar ali diariamente. Ou você compra um fundo de algum lugar que você sabe que tem um estudo ali por trás, ou de um especialista mesmo que te fala. Ou você acompanha, mas acompanha de verdade, porque senão é se aventurar, como você falou, né? Quando todo mundo ganha, eu ganho. Quando todo mundo perde, eu perco também. Ou é sorte, né? Ou então você tem muito azar, né? Porque sim, não é para amadores, né? Bolsa tem não que. é. Investir você tem que estar realmente, você tem que estudar, você tem que entender. A gente acaba não tendo essa educação financeira que a gente estava comentando anterior na escola, ou pelo menos na nossa idade, sempre foi um tabu se falar sobre dinheiro. Então é muito complexo você tratar isso. Então você precisa mudar essa forma de pensamento das pessoas. E aí, quando passa por isso, passa por investimento em bolsa também, né? Então, hoje, apesar de ter crescido enormemente as pessoas que investem em bolsa no Brasil, Thaís, de ter, acho que praticamente triplicado, a gente ainda tem um número irrisório, né? A gente tem um pouco menos de 2 milhões de pessoas investidas em bolsa, a gente tem mais de 200 e poucos milhões de pessoas no Brasil, né? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, o último número são mais de 60 pessoas que investem em bolsa. Então, eles já sabem, né, pela sua educação, de seus pais, seus avós, a forma que eles vão investir para longo prazo nesse caso. Então, o grande problema é que a gente acaba sofrendo um desarranjo de formato. A gente chega lá com 20 e poucos anos de idade, 30 anos, e diz assim, agora eu vou colocar tudo que eu tiver em bolsa, e eu descobri que essa é a forma de ganhar dinheiro mais rápido e mais barato. E esse é o grande problema. Chove gente dizendo como é que eu posso ganhar dinheiro rápido na bolsa, existe day trade, como é que é, opções binárias, que são as coisas que as pessoas falam, eu vou investir em cripto. Existe um milhão de coisas, né? E essas pessoas tendem a perder todo o seu recurso porque elas querem ganho fácil, ganho rápido, e bolsa não é para isso. Bolsa não é nada mais, nada menos do que você se tornar sócio de boas empresas, você entender qual que é o negócio daquela empresa, querer ser sócio dela, olhar e dizer assim, eu sempre brinco e digo assim, poxa, o pessoal está lá reclamando que o Banco Itaú está ganhando dinheiro e é bilionário. Vira sócio dele, compra ação do banco, tu vai receber dividendos da mesma forma que o dono dele recebe. Ah, mas o cara recebe milhões de dividendos. Ele tem bastante, investe milhões que você vai receber milhões. Então, é tudo ponderado. A bolsa é um local onde você, fazendo bons investimentos, no longo prazo, você vai ter retorno. Ninguém abre, eu te garanto que você fez essa mudança de carreira, né? E você não queria ficar rica ou milionária num segundo, terceiro mês, ou tirar todo o dinheiro do mundo em um ano da sua empresa, né? É muito difícil isso acontecer. É muito difícil. Então, as pessoas pensam isso, as pessoas dizem, eu vou comprar uma ação e eu vou ganhar muito dinheiro. E não, isso não é assim que funciona. Você tem que pensar, eu vou comprar uma ação porque eu conheço aquela empresa, eu quero ser sócio, eu vou colher frutos nela, provavelmente no longo prazo. E se a ação caiu no curto prazo, você vai ou aproveitar para comprar mais, ou você vai entender que aquilo você está tranquilo, não está sofrendo nada por isso, porque você sabe o porquê que você se tornou sócio dela. No final do dia é isso. Só que as pessoas esquecem, a dia a dia vê a coisa caindo, esquece, realiza prejuízo, tem um monte de problema. Então, esse é o problema da falta de educação financeira ou daqueles que querem ganhar
rapidamente recursos, Thaís. Então, eu daria esse disclaimer, assim, dizer, ó, cuidado, porque não é para amadores, mas se você tiver minimamente uma boa entendimento disso que eu falei, você não vai sofrer e você vai trabalhar bem em relação a isso. Ah, legal, show. Olha, nós estamos aqui, acho que faltam uns 9 minutos para acabar a nossa live Tá? aqui. Já. Boa live! A gente pode fazer o seguinte, eu sempre deixo um espaço aqui para tirar foto. Quem quiser tirar, marca a gente. Vou dar 2 segundos aqui. Coloca o aprendizado que teve na noite. Marca aí, @Thaís Ferbellini. Luciano Bernardi, @LH Bernardi, né, Luciano? Isso mesmo. Isso mesmo. LH Bernardi. Vamos lá, 2 segundos. Quem quiser tirar foto, marcar a gente e compartilhar essa live para mais pessoas poderem estar aqui tendo esses aprendizados que o Luciano está trazendo para a gente, que tá show. Marca aí, ó. É isso aí. Beleza. Quem ainda quiser colocar uma pergunta aqui para o Luciano, acredito que ainda dá tempo dele estar respondendo. Pode ir colocando aqui, vamos abrir para perguntas. Nós temos pouco tempo, porém ainda dá tempo dele responder. Se tem a sua dúvida, aproveita. Ó, mentoria gratuita aqui do Luciano. Ah, é? Porque, É né? gratuita? Né? Gratuita aqui é gratuita. Agora, a hora que acabar a live, aí o Luciano já não é mais gratuito. Quem quiser falar com ele, manda um direct. Se gostou do trabalho dele, aí o negócio já não é gratuito, né? Então aproveita que aqui nós estamos no gratuito. O Luciano veio aqui, veio passar o conhecimento e tem tempo aqui para uma mentoria gratuita, né, Luciano? Porque Isso depois aí. aí já Isso virou aí. trabalho, Isso né? aí. Muito legal. E aí, gente, alguém quer fazer alguma pergunta para o Luciano? Tá todo Quer mundo fazer? tímido. Tá todo mundo tímido? Tá todo mundo tranquilo? Olha, eu fiz uma pergunta nos stories lá, né? Até onde sua mente te deixa ir? Até 100 mil reais, até, né, milionário, até multimilionário ou bilionário? Quase ninguém respondeu. As pessoas participam, quase ninguém respondeu. Eu falei, ou todo mundo tá bilionário aqui, tá feliz, tá tranquilo, ou travou, né? Tipo, 1 milhão tá muito, né? Eu tenho mais de 100, 1 milhão tá muito. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, será que Sim. tem crença aí por trás? Ou o pessoal tá com a vida boa aqui? Alguém tá falando alguma coisa aqui? Regra, não tô conseguindo ler. Regra número, nunca perca dinheiro. Regra 2, nunca esqueça da regra número 1. Alguma coisa. Quem disse isso foi um grande investidor chamado Warren Buffett, que é uma das pessoas mais ricas do mundo, um senhorzinho que só mostra que a ideia que eu falei de ter caixa é importante, porque hoje ele tem bilhões e bilhões em caixa aproveitando esse momento. Todo mundo criticava ele antes da crise. E também que mostra que investimento é de longuíssimo prazo. Então ele só foi crescendo exponencialmente o patrimônio dele com o tempo, mostrando que não é do dia para a noite que a gente consegue ter soluções aí de rentabilidade e que elas se mantenham no tempo. Sempre que uma pessoa perguntar, Thaís, para a gente, olha, eu consegui ganhar 10% no mês, 20, 200, 1000% num ano, pergunta para elas, poxa, ok, por quanto tempo, né? Por quanto tempo você consegue fazer isso? Porque é isso que vai mostrar, esse histórico que mostra e se ser constante nisso que vai mostrar a qualidade mesmo da pessoa. Ó, o Toneto quer aproveitar a sua mentoria gratuita aqui na live, ó. Devido à crise, acha que tirar reserva de emergência no CDB e colocar no Tesouro Direto? É, depende da instituição financeira que ele tem e do volume que ele tem também. Então, se CDB é de uma instituição financeira que tem uma análise de risco ou que tem um risco maior, pode ser que ele deva pensar um pouco nisso. Também a liquidez ele vai ter que levar em conta, então vai ter que levar em conta alguns pontos. E se ele precisa mesmo de liquidez, eu colocaria no Tesouro Selic, que daqui a pouco ainda é o que mais vai fazer sentido para ele. Olha, ele está com bastante grana, diz para me mandar mensagem ali que a gente resolve isso da melhor forma possível. Aliás, eu que trabalho com liderança e carreira, né? Tem nosso mentor que está aqui, né? O Ricardo Bassaglia, que é da imersão de mentoria e liderança, que eu, como eu falei já no começo, eu, Luciana, a gente se conheceu pela essa imersão, né? Do Ricardo, do Bernardinho e do Vabo.
E Sim, também tem o Toneto aqui, que eu estou acompanhando ele. Eu vejo que ele tem muita coisa legal lá de liderança, muita reflexão que ele faz lá no Instagram dele. Vale a pena acompanhar também, assim. Tá? é Já vi verdade. live. Legal. Fala, quero agradecer muito, né, quem esteve aqui na live. Agora eu quero saber do Luciano, né, quem quiser falar com o Luciano, que gostou, que quer fazer algum, né, um perfil de acordo, fazer uma gestão patrimonial, uma coisa mais específica, né, mais personalizada, que vale a pena, que como ele explicou, faz o quê? Manda um direct para você, como que te procura, como que, né, que te... Dá um cliquezinho ali no LH Bernardi ali em cima, me adiciona, manda um direct que prometo que hoje, depois de eu lavar a louça, de eu arrumar a casa, cuidar do cachorro, porque eu tenho que fazer as coisas aqui em casa também. Ela deve estar brigando comigo aí que eu estou demorando. Tô brincadeiras à parte, eu respondo para o pessoal assim que possível e a gente bate esse papo aí e tenta entender melhor as demandas. Ah, que legal. Quero agradecer, então, ao Ricardo que passou por aqui. Quero agradecer. Tem amigo meu, tem seguidor, tem cliente, deve ter seguidor do Luciano, porque tem gente que eu não conheço aqui. Tem sim, tem Então, assim, bastante amigo meu aqui. Minha mãe deve tem estar aí. a minha mãe está aqui também. Tem muita gente aqui, muito legal. Obrigada, obrigada, Luciano. Amanhã eu tenho outra live de Lidere, só que amanhã é outro assunto, é Lidere-se Inteligência Espiritual, com Lauro Canachiro, meu amigo. Então vai ser muito legal amanhã também, às 8 horas. Quem quiser Assisti- chegar na liderança, ser líder de sucesso, vai lá ou no meu Instagram, @Thaís Ferbellini. Tem lá também o Telegram, você na liderança, que o link tá lá na bio. Tem mais algo? Olha, nós temos acho que mais uns 3 minutos, 2, 3 minutos aqui, Luciano. Você quer falar alguma coisa? O que você quer falar aí? Para finalizar, eu só queria te agradecer, agradecer mais uma vez essa iniciativa, Thais. Eu acho que é super importante essa miscelânea que você tem feito de conversar com várias frentes. Eu acho que depois quem, saindo dessa quarentena, quem passa e olha por tudo, consegue ter uma visão bastante abrangente, contigo colocando sempre bastante participativa, com perguntas interessantes. Então, eu só queria te parabenizar em relação a isso e dizer que eu estou sempre disponível também. Vou assistir, já assisti algumas, mas vou assistir as suas outras lives também. E queria desejar todo o sucesso do mundo para você e para quem está nos acompanhando aí. Para você também, gratidão. Fiquei super feliz, né, de te conhecer. Assim, é sempre muito agregador. Trouxe muito conteúdo hoje aqui pra gente. Foi muito legal, foi top. As outras lives que eu vi sua também, né, vi um vídeo, vi uma live muito top também. Vale a pena, né, ter esse trabalho diferenciado aí que você faz. E é muito legal essa questão do online nesse momento que nós estamos vivendo, que o Luciano não é de São Paulo, não, né, Luciano? De onde você é? Eu estou em Passo Fundo hoje. Eu fico bastante em São Paulo, mas estou no Rio Grande do Sul hoje. Olha Então, só como a importantíssimo. internet une. E aqui eu vi que tem gente dos Estados Unidos, tem gente até de Portugal aqui na nossa live hoje. É Então, o quero mundo. mandar um beijo aqui, não, pessoal, um abraço, não só o pessoal que está aqui no Brasil, está em estados diferentes, mas também está aqui no mundo acompanhando a gente. Valeu, Bom, pessoal, gratidão, gratidão todo mundo, gratidão, Luciano, também. obrigado, pessoal. Um beijão para vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.